da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante desta liturgia, colocados diante deste apelo à confiança em Deus, a fé, o abandono, a confiança na providência divina e o reconhecimento pela fé da ação de Deus em nossas vidas. Aproximaram-se de Jesus pedindo um sinal. Nós temos às vezes duas posturas. Gente que para crer quer ver milagre. Se não tiver milagre, não acredita. Eles querem um sinal. Estão vendo Jesus pregar, estão vendo Jesus o que realiza, mas querem assistir na frente deles ali um sinal, para acreditar. Outros, inclusive no nosso tempo, têm até resistência ao sinal. Se tiver um sinal, vão tentar mostrar que não é um sinal, que não é um milagre. As duas posturas são carentes de fé. A fé é a certeza que nós temos daquelas coisas que nós não vemos, como está na carta aos Hebreus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então não se trata de crer porque vemos sinais, nem se trata de resistir aos sinais que Deus realiza, mas deve haver da nossa parte uma abertura. Jesus mesmo vai responder: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Jonas ficou aqueles 3 dias, conforme a narrativa lá do livro de Jonas, no ventre do peixe, no ventre da baleia. É uma figura do Cristo que é morto, crucificado e que ressuscita ao 3º dia. Então realmente fica claro que essa geração é má, porque vai condenar o Filho de Deus. Mas o sinal é o sinal pascal, é o sinal da paixão, da morte e da ressurreição. Não há outro sinal. Ou nós aceitamos que Deus se manifestou assim, aquele que é crucificado e que ressuscita, ou realmente nós não estamos abertos para a revelação de Deus. E Jesus lembra que Jonas se dirigiu àquela cidade pagã, grande cidade, Nínive, pregando contra a vontade dele, mas foi pregando pela conversão daquela cidade, e eles se converteram, acreditaram em Jonas, acreditaram na palavra de Jonas, na pregação de Jonas. E agora diante deles estava alguém maior que Jonas. Também a rainha do sul, que foi da Etiópia, foi até lá para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora eles estavam convivendo com alguém mais sábio do que Salomão. Também na primeira leitura, num momento assim fundamental da história do povo de Israel, os judeus, os hebreus que saíam da escravidão do Egito, pararam, se acamparam diante do Mar Vermelho, e o faraó resolve então ir ao seu encalço, arrependendo-se de ter permitido que eles saíssem. E aqui a primeira parte da narrativa é até épica. O faraó mandou atrelar o seu carro, levou consigo o seu povo, tomou 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, com os respectivos escudeiros, Então um exército imponente. Isso é matéria até para o pessoal fazer filme, Então uma epopeia, Épico. Por outro lado, o texto diz que o Senhor endureceu o coração do faraó, mas quando os hebreus viram ao longe o faraó vindo com seu exército, agora é o aspecto não épico, mas psicológico, o que acontece com os hebreus? Eles ficaram aterrorizados, com medo, apavorados. Tudo isso lembra o que acontece conosco na nossa vida. O Senhor muitas vezes nos tira de uma situação
nos coloca numa caminhada de libertação, de crescimento, de fé. É o itinerário de fé de cada um de nós, porque ter fé é sair de nós mesmos e nos colocarmos na estrada mostrada pelo Senhor. Mas diante da dificuldade, maior ou menor, as pessoas começam a sonhar com o passado, com a volta atrás, com uma situação de conforto, né? E eles, aterrorizados, então disseram a Moisés: foi por não ter sepulturas no Egito que tu nos trouxeste para morrermos no deserto? Eles esqueceram até da escravidão, ou melhor, eles estavam preferindo ser escravos do que serem ameaçados ali pelos hebreus. Não era isso que nos valeu ter sido tirados do Egito? Não era isso que te dizíamos lá? Deixa-nos em paz servir os egípcios. Eles estão sonhando não é só com as cebolas do Egito, como mais tarde, durante a trajetória. O que acontece aqui vai acontecer em toda a trajetória do povo até a terra prometida. Diante de cada dificuldade, eles pensam na volta. Eles pensam no tempo que era tranquilo, né? Tem gente que é assim também, começa a servir o Senhor, vê as dificuldades, porque elas vêm mesmo, e aí começa a ficar achando que seria melhor se não tivesse servindo o Senhor, né? Que era mais tranquila a vida. Deixa-nos em paz servir aos egípcios, porque era muito melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés então vai mostrar o outro lado, o lado da fé. Não temais, permanecei firmes, e vereis que o Senhor fará hoje para vos salvar. Então Moisés tem um ato de fé. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. Será que a gente tem confiança de que esses obstáculos que estamos enfrentando serão vencidos? O Senhor combaterá por vós. Olha a fé de Moisés. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. E o Senhor então vai dizer a Moisés: dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha, ou seja, para frente, nada de voltar para trás, para frente, se ponham em marcha, né? Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem seco pelo meio do mar. Esse mar que é figura do batismo que nós recebemos. Todos nós passamos também pelas águas do batismo, que antes de ser um compromisso nosso com Deus, é também, mas é antes de tudo um dom que Deus nos fez. Deus fez ao povo de Israel um dom, libertou o povo da escravidão. Pelo batismo também, nós somos libertados da escravidão do pecado, dos nossos instintos egoístas, para viver na verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. E promete Deus que, diante da intervenção que Ele vai fazer, eu serei glorificado às custas do faraó, de todo o seu exército, dos carros e cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. E aí veio este salmo responsorial de hoje, que é um cântico tirado do livro do Êxodo, exatamente na sequência, cantando esta vitória. O povo vai passar pelo mar vermelho a pé enxuto. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória, né? É um cântico que nós cantamos também na vigília pascal. Então, meus irmãos, agradeçamos a Deus pelo batismo que nós recebemos. Antes de tudo, é um dom de Deus a nós. Às vezes nós podemos pensar que nós estamos caminhando como esses hebreus de braço erguido, né? Confiando na gente. Mas na verdade nós temos que ficar nos braços de Deus, né? Não de braço erguido. O povo teve que aprender isso. Ele estava com medo e teve que aprender que tinha que passar pelo mar a pé enxuto. Não mais de braço erguido, mas confiando nos braços de Deus. E Deus não falha, como Ele não falhou aqui. Ele nunca falha conosco. Nós é que somos muitas vezes fracos, infiéis, inconstantes e sonhamos
em voltar atrás, em sonharmos em nos acomodar. Avante, confiemos no Senhor. O sinal é este que Jesus disse. Às vezes queremos um sinal luminoso, e o Senhor nos mostra um sinal que é da escuridão, dentro do peixe, ou melhor, dentro da espessura da escuridão da paixão do Senhor. Mas depois vem a luz da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.